Tô dentro, deu certo. Ei, Vitão, tá vendo? Cara, que batalha, hein? Nossa, rapaz, tô aqui, ó, na minha cama aqui. O Super Bowl tá pegando fogo lá embaixo. É mesmo? Agora vai pegar fogo aqui, cara. Agora vai pegar fogo aqui em cima. Cara, primeiramente quero dar as boas-vindas, te agradecer Que por isso, cara. aceitar fazer essa live aqui comigo Ah, e muito a bom, gente pastor, poder muito bom. ministrar na vida dessas pessoas preciosas. Eu quero pedir a você, pega o aviãozinho aí do Instagram e envia para 20 pessoas, chama todo mundo para cá. Vamos botar fogo aqui. Tá pegando fogo o Super Bowl lá Já embaixo, tá, meu vai irmão, pegar fogo no o espírito fogo, aqui. é isso aí. Bom, vamos fazer um touchdown de primeira, pô. Eu adorei aquela, aquela palavra que você mandou, Cirilo. Eu Aham. acho, em direto ao assunto, acho que as pessoas hoje, a gente está vivendo um mundo muito, muito rápido, o mundo é muito rápido, né? Uhum. Eu imagino a nossa vida toda é uma maratona, mas o dia é como se fosse uma corrida de 100 metros. Aham. E a vida cada vez é mais veloz, pô, já passou tanto tempo, já passou um ano, já estamos em 2020. O tempo está se encurtando, isso é nítido, sim, para você ver, mas eu acho que a gente vive, foi o que eu estava falando com você mais cedo, a gente vive numa cápsula que chama tempo, Aham. né? Agora já são 9 horas, 11 horas no Brasil, já é outro dia lá em Singapura, Uhum. enfim, a gente vive nessa cápsula do tempo. E eu gosto sempre de fazer uma analogia com a eternidade. A eternidade não existe nem ontem nem amanhã. E a maioria dos nossos problemas, elas estão sempre relacionados com o ou amanhã ou com o passado. Uhum. A depressão, para mim, a pessoa que está deprimida ou a pessoa que está triste, ela está sempre preocupada com uma coisa que eu não chamo de esperança, tá? Porque esperança não é do verbo esperar, e sim do esperançar, que é um exercício, né? Uhum. Mas a esperança de você saber, vai acontecer aquela coisa que pode ser bom, pode ser ruim. E tem aquela coisa também do passado, que é aquela que eu falo que não há arrependimento, e sim é uma ruminação, né? Digamos, eu falo que tem duas diferenças entre Davi e o filho dele, né? O Salomão, que eu vejo uma diferença muito grande, que no rei Davi teve arrependimento. Uhum. E em Salomão, eu vejo um cara numa idade mais avançada, num livro de Eclesiastes, ele meio Uhum. que ressentido, mas um cara que continuava indo para os cultos dos deuses das suas esposas, onde havia até sacrifício de criança. Então a gente vive hoje, que eu falo que todos nós, a gente precisa entender que o exercício espiritual, o exercício da alma, o exercício do espírito, eles são separados, mas como você estava falando hoje comigo, né? Nós somos governados pela nossa alma, que eu digo a Uhum. nossa cabeça, e hoje em dia as pessoas elas começam uma dieta, sempre, vou começar na segunda, vou começar a ler a Bíblia, eu quero ler, começar a ler, eu tenho um gol de ler a Bíblia o ano inteiro. Às vezes a pessoa fica nesse gol de ler a Bíblia, mas ela não entende nada, ela só cumprir aquilo, né? E muitas das vezes eu acho que eu vivo literalmente isso no físico, do exercício, Uhum. que então, assim, para mim foi muito fácil ter esse entendimento, a aceitação espiritual na minha vida, porque o cara que mais fazia exercício físico na Bíblia era Jesus, né? Caminhava, subia a montanha. 3 dias Imagina, caminhando, né? pô, meu irmão, mas Pois é. imagina, Agora, o Vitor, desculpa te cortar aí. O Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique, a palavra santificar aqui significa separar, vos santifique em tudo. O tudo aqui, 2 pontos. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele se preocupa com o nosso corpo. Hoje, nós já falamos nessas lives aqui da área espiritual, nós já falamos da área emocional, e hoje eu quero saber de você como que a vida de exercício, porque você é um atleta de alta performance, né? Você é um sim, lutador de MMA, você é campeão. As pessoas, a gente estava até conversando hoje, alguém também
campeão está hoje de posse do cinturão. Mas o fato da pessoa ter conquistado o cinturão não anula a tua vitória. Ninguém pode desfazer aquela luta que você foi campeão. Uma vez campeão, sempre campeão. É Né? verdade. Não existe esse campeão. Existe campeão, a sua alma, ela sabe que você é um campeão. Então, e a Bíblia nós temos aqui várias coisas a respeito do corpo. O Novo Testamento falando que a gente deve evitar a bebedice, a glutonaria, coisas relacionadas ao corpo, o sexo livre, deve ter uma vida disciplinada em termos físicos. O que você poderia abordar assim, nesse aspecto? Qual a relação que você faz, né, dessa vida física, desse domínio do corpo com a vida espiritual? Fala para nós aí. Bom, eu acho que são duas avenidas iguais, os princípios são iguais, o que muda é a aplicação deles, né? Eu falo, é igual filho, um filho homem e um filho menina. Eu escrevi uma carta hoje, esses dias, sobre ter um filho homem, né? Ter um filho homem é um tratamento diferente, né? Muitas vezes meu filho vem para mim e fala assim, papai, você me trata diferente do que você trata as minhas irmãs. Eu falo, sim, vou continuar. Ele fala, por quê, papai? Você faz diferença? Eu falei assim, não, existe diferença. Aí ele fala, qual? Eu falei assim, você é homem e elas são mulheres. E ele entendeu isso depois que eu expliquei isso para ele. Então, a gente não pode tratar o corpo e o espírito igual, mas os princípios de aplicação são iguais. Aí você fala, Vitor, o que é princípio de aplicação? O número um, né? A gente vive hoje, o primeiro milagre de Cristo foi pegar algo natural, né? E transformar em algo espiritual. Isso, por que esse foi o primeiro milagre? Foi porque, na realidade, a Bíblia fala que primeiro vem o natural. Isso dizendo, Deus me revelou isso há muito tempo atrás, porque eu não aceitava de ver esses pastores. Eu me lembro que me chamavam para as igrejas, eu ia lá nos pastores, eu ia lá nas salas dos pastores, era pão de queijo, torta, aquela cumilança, aquela glutonaria. Eu falava, pô, mas isso é pecado, cara. Isso é pecado. Como é que eu vou falar para esse cara que isso é pecado? E a gente, eu sempre fui um cara muito, você me conhece, eu sempre fui um cara muito sincero. E a sinceridade, ela é boa, mas também ela pode ser ruim, porque aquele Mal ditado, eu falo, aplicado. Né? mal aplicado, era assim, e aí, você gostou do meu cabelo? Não, eu odiei. Não, isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Então eu falo que a sinceridade a gente sempre aplicada com amor. Então, assim, o que falta? É falta de entendimento. Então, vamos direto para a aplicação. A aplicação no corpo não é diferente do espírito. Como assim? O espírito é um treinamento. Treinar, aplicar, se aplicar no livro, conhecer. Eu muitas vezes, conversando com muitos pastores não conhecem certos indivíduos na Bíblia. Aí eu fico imaginando por que eles não conhecem certos indivíduos na Bíblia. Porque, geralmente, quando você vai para uma escola, e toda escola existe um treinamento, né? Um treinamento... assim, no meu caso, eu conheci a Bíblia literalmente sozinho. Assim, eu falo que Paulo conheceu Cristo não com professor, ele teve teologia com Cristo. Né? Cristo apareceu para ele, cegou ele, botou ele na prisão. Então, ele foi conhecer Cristo, né, quando ele teve tempo para conhecer Cristo. E às vezes a gente quer conhecer Cristo, tipo, fazendo um curso, não que seja ruim, seja bom. Ou vou fazer um curso de nutrição para mim aprender nutrição. Seja bom, mas o curso não vai fazer você comer bem. Né? Não Eu vai fazer falo você ter que... saúde, né? Isso. Ah, poxa, mas eu comprei. Ah, você comprou o melhor... E aí, tá tomando? Não estou tomando. Então, assim, as pessoas hoje elas querem tudo muito rápido. Então, vamos pegar uma chave disso aí, que o conhecimento não substitui a experiência. Poderíamos resumir nessa frase? O conhecimento não substitui a aplicação. O que é Ok. aplicação? Então, senta o dedo aí. Então, só um minutinho. Pessoal, para não esquecer, senta o dedo aí nos comentários. O conhecimento não substitui a aplicação do conhecimento. Isso. Escreve aí, senão você vai esquecer, vai perder a live. Senta o dedo aí, escreve essa frase. Alguém, por favor, escreve essa frase aí para mim. O conhecimento não substitui a aplicação do conhecimento. Que é o seguinte, que é o que foi plantado no jardim. Eu falo que são as duas árvores, a árvore da wisdom e a árvore da knowledge.
Uhum. A árvore do bem e do mal era a árvore do conhecimento, né? Mas existia uma outra árvore que era a árvore que ele não proibiu de comer, Adão, né? Era a árvore da wisdom. O que que é wisdom? É o conhecimento aplicado. Quem era o plantio naquele jardim? Existia o plantio que estava no coração de Lúcifer e o que estava no coração de Cristo. Não era para vir o segundo Adão, era para o primeiro Adão dar conta e comer aquele fruto. Mas o Uhum. primeiro Adão não conseguiu comer aquele fruto. E quando ele não consegue comer aquele fruto, além dele ser banido do Éden, ele fala: você não vai poder tocar nesse fruto mais. E porque esse fruto, na realidade, eu falo que toda semente cresce na escuridão, aquele fruto que foi plantado no Éden, aquela árvore foi arrancada no Éden e plantada no mundo. Foi plantada na barriga de Maria, né? Então, aquele fruto que estava lá, que é o fruto do wisdom, ele foi tirado uma semente e essa semente foi colocada na barriga da Maria, né? E o anjo aparece para José e fala: meu irmão, olha aqui, ó, acabei de plantar uma semente lá, essa semente não é sua, mas você pode receber que essa semente é minha. Então, assim, ele foi um excelente pai, a gente não tem ele como muito pai, mas eu Uhum. costumo dizer... Espera aí que eu tenho que desligar uma... Essas meninas estão... Tem que desligar um... Tudo Ter bem. filho, ter filho em casa aqui não é fácil. Enquanto o Espera aí, Vitor, galera. enquanto o Eu Vitor vou vai lá, desligar aqui, ó. eu quero... Pronto. Então, ok. assim, Sim, pode aquela, completar, Vitor. aquela árvore que estava plantada lá no Éden era uma árvore com fruto de vida eterna e aplicação eterna. E a outra árvore era só um conhecimento do bem e do mal. E eu Uhum. falo que não adianta a gente conhecer o bem e o mal. Eu não quero conhecer o mal. Na minha vida, só existem dois tipos de sinais, só dois tipos de cores. Ou existe a cor verde ou a cor vermelha. Uhum. O amarelo foi criação de Satanás. Por quê? O amarelo é onde tem os maiores acidentes no trânsito. O amarelo é dúvida. A Bíblia Uhum. fala que Deus não é um Deus de dúvida, Deus é um Deus de sim e de não. Então, a aplicação do corpo não é diferente do espírito. O grande problema Uhum. é que, para mim, é muito simples. Eu adoraria poder criar um produto e Uhum. colocar nível 1, nível 2, postura 1 ou postura 2, porque é o seguinte: para a gente começar a fazer exercício físico, a gente tem que entender que a gente não cultua o corpo, a gente cuida do corpo. Entendi. O culto do corpo era feito na Grécia. Mas quem não estuda filosofia e quem estudou já o estoicismo, que eu considero Jesus um homem estoico, e é super interessante estudar o estoicismo, que é o que? A perseverança da dor. É um cara que, com toda aquela dor, ele não mudava a emoção dele. Ele não transparecia um cara estressado. O único motivo dele ter se estressado é quando ele viu a casa dele ser colocada à venda. E Uhum. isso significa o quê? Infringir ao que a integridade de Deus, né? São os valores que a gente carrega. Então, voltando para o corpo, quando você começa a cultuar o corpo, não que você não queira, quero ter um trapézio, quero ter isso, quero ter uma perna mais. Isso não tem problema, mas é quando aquilo vira culto, em termos de aquilo vira obsessão, versus, esse exemplo, a sua performance, que eu acho interessante hoje nas pessoas é o quê? É buscar performance. O que é performance? Uhum. Performance é eu estar melhor hoje do que ontem. Então, o Entendi. que para mim é crescimento espiritual? Quando eu olho para mim ontem. Então, o que eu adoro fazer? Eu adoro olhar para o meu primeiro amor. Porque é só no espírito que não existe um dia como se fosse mil anos e 1.000 anos como um dia. No Aqui, natural, não existe isso, né? no Hebreus capítulo 4, no versículo 14, fala um pouco, aqui biblicamente, que eu quero dar uma aplicação bíblica aqui, né? Mais simples para as pessoas, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A gente vê aqui que Deus ele não tinha interesse de sonegar o conhecimento do bem e do mal. Ele iria dar o conhecimento do bem e do mal para aqueles que praticassem, né, o relacionamento com ele. Por quê?
conhecer só o bem e o mal sem conhecer a Deus, você será abduzido pelo mal. Mas quando você conhece a Deus, tanto é que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e a Bíblia fala do diabo, né? Inclusive, eu não O chamo, diabo é uma criação, o diabo é uma criação de Deus. eu não chamo o diabo de Lúcifer de jeito nenhum, é de Satanás mesmo. Esse É. título de aquele que leva a luz, Ele ele era, já ele já rodou rodou, ele perdeu essa perdeu patente, lá é no Éden, verdade. né? Então, aqui a gente percebe que Deus ele quer dar o conhecimento para aqueles que buscam a presença dele, aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas. O que são as faculdades? A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. A gente acha que essas faculdades são naturais, mas elas são espirituais. Tanto é que eu já fui em muitos velórios e as pessoas não sentem nada, não tocam, não cheiram, porque estão mortas. Isso quer dizer que o que sente não é o corpo especificamente, a alma sente através do corpo. Né? Então, O culto ao fazendo essa corpo, abordagem, quando você... o culto ao Perdão. corpo chega a ser um waste of time, porque a gente vai ser comido pelos germes, os próprios worms, né, os próprios minhocas do corpo. Então, quando a gente fala de alta performance, o apóstolo Paulo ele usa essa analogia, né? Dizendo que o atleta, 1 Coríntios, capítulo 9, que você conhece bem, no versículo 24, diz assim, não sabeis, vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, nos dominamos para alcançar a coroa incorruptível. Mas, ele diz assim, e eu também luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurrando o meu próprio corpo. Ele está falando do corpo dele. Ele está dizendo que ele trazia o corpo dele numa certa disciplina, que ele pudesse caminhar aquelas longas distâncias para pregar o evangelho, que ele pudesse resistir ali tempos e tempos de prisão por causa do evangelho. Ele tinha um preparo físico. Sim. Porque muitas vezes a pessoa acha assim, o meu corpo vai perecer mesmo, não preciso cuidar do meu corpo. Na verdade, precisamos. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Se o corpo não fosse importante, Deus não ia te dar um corpo glorificado na ressurreição. Então, o corpo é importante. É ou não é, Vitor? Muito, muito. Eu adoro estudar, e quando eu estudei a história de Paulo, Paulo foi na Grécia. Quem conhece a Grécia foi onde aconteceu, naquela época, o MMA da Grécia. Né? Uhum. Existiam umas lutas romanas, né? A luta romana na Grécia. Eu creio que Paulo, ele fala que Paulo era muito inteligente, Paulo se fazia de romano. Então, acho que Paulo na Grécia, ele deve ter feito faculdade, ele deve ter entrado na Universidade dos Filósofos. Paulo era craque, ele aprendeu muito lá. Só que ele traz uma coisa que é interessante. Cristo, eu falo que a gente tem um cara na Grécia que o nome dele era Sócrates. Para quem não conhece, Sócrates nunca escreveu dele. E Sócrates foi condenado por 2 fatores. Um dos fatores que ele foi condenado à morte foi que ele queria que todo mundo aprendesse a filosofia, não só a classe alta. E outra coisa, não se fala muito nisso, ninguém fala sobre isso, mas Sócrates acreditava só em um Deus. Ele falou que só existia um Deus, não existiam vários deuses. E foi quando ele foi condenado à morte. E todos os discípulos dele falaram assim, Sócrates, a gente conseguiu um asilo para você lá na Itália, vamos embora para lá, você vai viver bem. Ele fala assim, não sou digno para ir para lugar nenhum, não vou para asilo nenhum. Eu nasci na Grécia e morrerei na Grécia. Se eu não sou digno de viver na Grécia, eu não sou digno de viver em lugar nenhum. Então ele não teve medo da morte. Né? E eu falo que esse é o medo que assombra todo mundo, é o medo da morte, principalmente uma criança nova. E como é que a gente ensina para todos nós, cristãos, que o cristianismo começa com morte? Então, assim, é muito doido, porque tudo se encaixa, se você for ver. Tudo começa com morte no cristianismo. Você tem que matar o seu velho homem para viver um novo homem. Mas não é um ato, eu não acredito que existe sim um ato de confissão, um ato de decisão que você tem que fazer, que é igual ao natural. Quando você vai decidir casar, quando você vai decidir, enfim, fazer qualquer coisa, você decide, vou fazer isso. Você levanta a mão, você vai fazer um juramento, você vira médico, você tem que fazer um juramento. Não é diferente no espírito. Mas existe
aquela prática diária, né? A prática de você morrer todo dia para aquele pecado, né? E alguns pecados, eles te acompanham, eles voltam, eles são hábitos. Eu falo que tem que descobrir que quando o pecado vira hábito, aí você vive em pecado, porque pecar não é problema. Uhum. Esse não é o problema. O problema que hoje em dia eu vejo no cristianismo é o quê? Quando o pecado virou hábito, e o hábito nunca pode ser, o pecado nunca pode ser hábito. O pecado ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser colaborado com os irmãos, com as pessoas, mas se o pecado vira hábito, você é um crente do rabo quente, meu irmão. O caminho não tem outro lugar a não ser o inferno. Então é o seguinte, o segredo do físico é: quero perder peso, quero ganhar massa. Meu irmão, é treinar, trabalhar, separar. Eu falo que é o seguinte: não precisa ser mais de 1 hora por dia. 1 hora por dia. Você pode trabalhar. Então, hoje em dia tem um High Intensity Training. Inclusive, eu montei uma franquia, academia de franquia, que chama-se Belfer Fitness Lifestyle, onde as pessoas entram lá, em 53 minutos elas aquecem, treinam, e elas conseguem alongar e fazer uma respiração para voltar a equilibrar o corpo, elas irem embora para o mercado de trabalho. Então, em 53 minutos de treino, você vai, em 1 hora, você já tomou seu banho e já foi embora. Voltou para o seu dia a dia. Aí tem gente que fala assim, né, Ciro, mas eu não tenho tempo. Gente, isso não existe isso. A gente tem 24 horas, então na verdade é só você fazer 23 horas. 1 hora do dia tem que ser dedicado àquela água que Jesus pegou lá e transformou em vinho. Mas eu acho que o grande problema é que hoje em dia a aplicação de algo igual. O espírito é um exercício. Não vou fazer isso, vou parar de tocar em bebida, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não sei tocar em bebida. Eu não posso, porque se eu toco numa cerveja, eu não consigo beber uma. Eu vou tomar 6. Por que o cara toma 6? Porque aquilo vicia. Aquilo é uma droga para sua mente. Lembra que você falou que a alma que governa o corpo? A O alma que que é alma? governa. Por que é alma? Você vai ler, eu estudo muito neurociência. Se você lê neurociência, quando o cara ingere álcool, é a mesma coisa que ele está fazendo um exercício físico, é igual. A diferença é que você não faz nada, digerir o álcool é uma coisa rápida, é um hábito rápido. O hábito do exercício requer você botar o sapato, você alongar, você se preparar, requer sacrifício. Eu falo que se não tem sacrifício, não há glória. Se não há glória, não há Deus. Então, o físico e o espírito e a alma são 3 avenidas diferentes que elas se encontram na vida eterna. Porque na vida eterna, Deus falou assim, meu amigão, eu te dei aquele corpaço lá, mas olha o que você fez com o seu corpo. Ó. Pô, cara, você teve tanta chance, cara. Eu falo para Pois todo é. mundo, né? Isso O, isso é a grande tristeza, né? o nosso corpo, na verdade, né? Ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, né? 1 Coríntios 6, 19. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos destruir o santuário de Deus. Então, a gente vê no Novo Testamento, a Bíblia fala da embriaguez, que é a bebida alcoólica em excesso, fala da bebedice, que não é nem bebida alcoólica. Se a pessoa beber água demais, ela vai ter a queda de potássio, né? Você está no meio Se ela esportivo, beber água, sabe ela disso. morre. Se ela beber muita água, ela morre. Pior ainda. Pois é, o potássio. Então, o que eu quero dizer aqui é que as palavras, os conceitos bíblicos, é para preservar a sua integridade. Porque Deus, nós começamos aqui lendo uma promessa, que o Deus da paz, ele quer nos preservar em tudo. Ele quer preservar o nosso espírito. O espírito é aquilo que nos liga a Deus, é a adoração, né? Adorarás o Senhor em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É a alma da pessoa, né? Vai conservar a sua alma. O apóstolo João, na 3ª carta, ele diz assim ao seu amigo, né, Teófilo, que eu faço votos para a tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma, a tua prosperidade e saúde. Eu vou ler esse texto aqui, porque ele é poderoso. Eu separei ele também para a gente ler, porque aqui fala da saúde, fala da prosperidade. Hoje a gente vê todo mundo querendo ganhar dinheiro, tantos cursos sobre dinheiro, sobre finança, né? Como ficar milionário em um dia, como ficar milionário em 2 dias. Tem até uma Cara, piada, quem criou na esse, internet aí, quem, que quem, ficar criou, milionário um dia. quem criou esse curso de milionário no dia é o curso do ladrão, né? É o curso do PT, né? É o curso do PT.
Desculpa com todo o respeito das coisas das pessoas, mas não dá, pô, não dá. A gente vê o Brasil literalmente é um país que, se a gente estuda a mecânica política e econômica do nosso país, a maneira que a gente foi fundada pelos portugueses, elas foram Uhum. abusivas. Então, geralmente eu falo que o grande problema é o quê? A gente carrega dois DNA, né? O DNA dos nossos antepassados e o dos DNA de Jesus. Quando a gente aceita Jesus, maldição é cortada e quebrada. Então, o Uhum. grande problema das pessoas é entender que existe um DNA que você não viu, que você faz coisa que o seu pai faz, que você não gosta. Mas você Uhum. faz, pô. Por que você faz? Existe um DNA. Como é que você quebra esse DNA? Eu falo que criar um novo hábito é mais difícil, é mais fácil do que tirar um hábito antigo. Então, a coisa mais difícil para o ser humano fazer em vida é parar um hábito mal. Por quê? Um hábito mal, ele tem uma força triplicada. Por que isso? Foi lá, começou no Éden. Foi o quê? Foi que ele falou para quando Adão erra, quando Adão peca, Adão não assume o erro dele. Você Uhum. imagina, o grande problema todo começou porque se Adão assumisse o erro, quando ele falou assim, Adão, cadê você? Adão falou assim, você me pegou no flagra. Foi mal, eu comi o fruto. Eu creio que existiu uma misericórdia. Adão, tá de parabéns, vamos matar essa serpente aqui, arranca ela fora, vamos viver para sempre. Mas Adão jogou a culpa na Eva. Então, o grande problema nosso é que a gente não quer mudar, a gente quer perder. Agora a gente vai procurar, sabe o quê? Vou Uhum. falar a verdade, rasgada. O pessoal quer fazer o seguinte, vou procurar um cirurgião plástico, quero ficar em forma. Uhum. Isso não é real. Eu falo que o cirurgião plástico é bom. Hoje em dia, quem é feio não fica bem. Existe homem feio, nem mulher feia. Uhum. Então é o seguinte, mas para isso é temporário. O mais importante é você aprender a cuidar do corpo. Eu falo que é o quê? É build your body. Né? Não, Uhum. não é adore your body. Não é adorar o corpo, e sim cuidar do Construir o corpo. corpo, né? Isso, Aqui, construir o deixa eu ler corpo. esse versículo aqui para você. Ó. 3 João, versículo 2. É Gaio, na verdade. Eu falei Teófilo, mas é Gaio. Teófilo é lá de Atos dos Apóstolos. Ao amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. As pessoas fixam aqui na palavra prosperidade, porque hoje em dia só fala de dinheiro na internet. Mas ele fala a sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a gente está falando dessa tríplice fronteira do ser humano. Né? O homem é um espírito, possui uma alma, habita num corpo. O espírito é a conexão com Deus, é a adoração. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. A alma é a conexão consigo mesmo, né? É a conexão com aquilo que é material. E o nosso corpo é através do qual nós nos relacionamos com esse mundo. Mas o apóstolo João diz assim, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Assim como a alma doente, ela traz as doenças psicossomáticas, a alma curada também, ela traz a saúde. E quando a pessoa decide, como você está falando, não adorar o corpo, eu vou lá para poder perder gordura, mas nem pensa em ganhar músculo, por exemplo, de ter um corpo saudável. A É. pessoa só pensa na aparência, em como ela vai se projetar para outra pessoa, né? Eu estou com a minha esteira ali atrás, ali, dá até para ver aí, ó. Então eu tenho minha rotina de caminhada, eu tenho minha barriguinha também, já estou com 54, difícil sair dessa bendita, mas eu não quero perder a barriga, porque se eu perder a minha barriga, eu não posso mais almoçar, eu não posso mais jantar, não posso tomar café, né? Porque eu uso minha barriga para armazenar essas coisas. Quero perder só a gordurinha que está por fora da barriga. Não quero perder a barriga. Eu quero ser um cara de barriga, não sem barriga, pelo amor de Deus. Imagina uma pessoa sem barriga, está morta, né? Então, amigo. O importante, eu acho, que a gente Culto do corpo. a Sim, gente pode está falar. a gente tá vivendo valores de torcidos, né? E eu acho que os valores de torcidos são esses de a gente não priorizar as coisas principais. Uhum. Mas, Cirilo, eu acho que a gente tem muito para falar. Inclusive, acho que a gente vai ter que criar um podcast. O podcast vai ser Papo Reto. Papo reto. Espírito. Um bom nome, um bom nome. Eu tô aqui em casa e eu tô com as visitas lá embaixo, mas foi o que eu te falei. Eu tive que, não podia nunca negar esse convite. É Uhum. assim, eu vou ter que
Eu vou ter que, infelizmente, eu sei que o pessoal vai ficar meio triste, mas eu vou ter que descer lá agora, eu vou ter que descer lá com eles. Mas a gente vai Sim. voltar para falar isso. Mas eu acho que é isso. Antes de a gente eu desligar aqui com você, Uhum. eu queria orar, assim, para a gente. Eu acho que a gente tem que finalizar orando para a gente poder ser 1.000 pessoas. Eu acho que isso vai estender para mais. A gente tem que orar, saber o que a gente precisa mudar na nossa alma e no nosso Uhum. espírito. E na próxima vez a gente vai abordar muito mais sobre isso. Eu vou convidar você para vir aqui não perder a barriga, mas perder a gordurinha da barriga. Eu quero perder a Vem treinar capinha, aqui com sabe a aquela gente. É isso aí. capinha do iPhone, né? Eu tenho a minha aqui da barriga, eu quero perder, né? Mas eu vou sim, vai ser um prazer. O Vitor tem sido um amigo assim de longos anos, né? Um homem de Deus, a Joana, a família de Deus, filhos maravilhosos. O Vitor, ele é um camarada que passou pelos vários Jordãos na vida dele, os Jordões, não sei como é que fala, se é uns ou ons, né? Situação difícil que a gente teve ali. Deus Muitos. deu graça, Deus trouxe até aqui. Todos nós temos um Jordão para atravessar todo dia. Todo mundo quer matar um leão por dia, mas é mais fácil atravessar um Jordão. É mais fácil você entrar no Espírito Isso. do que lutar com o inimigo. Né? Matar o leão é Amém. lutar com o inimigo. Atravessar o Jordão é se render ao Espírito Santo. Porque o Amém. Jordão aqui é o símbolo do Espírito Santo. Deus tem promessas para você. Vamos orar então, Vitor, para eu te liberar. Vamos. E eu vou com o pessoal até a meia-noite no Brasil, né? Então, eu vou orar com Show. o Vitor, liberar o Vitor, mas você não sai daí, que eu quero criar essas chaves aqui para você, em nome de Jesus. Ora aí para nós, Vitão. Senhor Jesus, eu te peço agora, Senhor, uma direção nas nossas 3 avenidas da vida aqui, Senhor, nessa terra. Vivemos numa cápsula do tempo. Peço que o Senhor, cada um aqui, possa lidar com as suas dificuldades, porque são elas que são os nossos professores. Sim, meu A Deus. tribulação produz bons frutos. Alegrai na tribulação, Senhor. Ajuda a gente a entender isso. Como até o próprio estudo de Harvard fala que não é o sucesso, nem o dinheiro, nem a fama que traz a felicidade. Um estudo mais antigo da humanidade mostra que são os relacionamentos saudáveis que fazem da nossa vida ser feliz e alegre. O Senhor criou um relacionamento e não uma religião. Eu te Sim, peço meu que cada Deus. um aqui possa vir te conhecer, não de religião, e sim de relacionamento. O Senhor é um Deus cuidador, do amoroso. O Senhor é Pai. O Senhor não é um Deus, o Senhor é Pai. O Senhor nos chama de amigo. Muito obrigado por o Senhor morrer por mim, porque eu não conseguiria agir nem 1% das coisas que eu já escolhi na minha vida. Nos ensina, Senhor, a tirar os nossos hábitos ruins no corpo, Sim, na alma e no espírito. Cria, Senhor, cria um novo corpo, uma nova alma, um novo aleluia. espírito em Em cada nome um de de Jesus, nós. Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Amém. Jesus. Amém. Vitor, muito obrigado. Você não sai daí, continua aqui comigo. Vitor pode sair, mas você não. A gente Beijão. se fala. Beijo, querido. Então, Vitor se foi, nós continuamos aqui, adorando ao Senhor. Eu quero, então, definir essa chave para você, se você me permitir. Eu quero gastar esse tempo final aqui para a gente definir essas chaves. Primeira chave, o corpo é importante. O corpo é importante. Eu já fui em vários velórios, como eu citei. O que você tem no velório? Você tem um corpo sem o espírito, sem a alma. Eu já fui em velório que o corpo estava perfeito, mas porque a alma e o espírito não estavam ali, o corpo estava morto. Mas já vi também pessoas com a alma dentro, mas morta dentro de si. E muita gente precisa cruzar esse Jordão. Porque quando você cruza o Jordão e vai viver no lugar da promessa, você vai viver a vida de Deus no seu dia a dia. O Jordão é uma bênção na sua vida, mas você tem que decidir cruzá-lo. Deus não vai cruzar por você. Deus poderia ter teletransportado aqueles israelitas para além do Jordão, mas Deus não fez. Deus poderia ter construído a Arca de Noé, mas Deus não construiu. A Arca de Noé chama-se Arca de Noé, não Arca de Deus. Deus escolheu Noé, deu o projeto, deu a matéria-prima, mas quem construiu a arca foi Noé. Portanto, que quando você toma a atitude, quando você faz aquilo que
que Deus está te dando a dica e a orientação para fazer, é nisso que está a prosperidade. Antes de construir a arca, Noé era dono de um sítio. Depois que ele constrói a arca, ele executa, ele passa a ser dono da terra toda. Porque quando você segue a orientação de Deus, a recompensa está lá do outro lado. A recompensa está sempre lá do outro lado. Então, pega essa chave. Para atravessar o Jordão, você começa colocando o pé na água. O rio não abre antes que os pés sejam colocados na água. Eu sei que há dificuldade. Eu tenho aqui várias pessoas, eu vou responder algumas perguntas aqui. E pessoas perguntam, como é que eu faço, pastor Cirilo? Faz. As pessoas querem saber como fazer. As pessoas estão... Eu não posso ser seu guru, porque o Espírito Santo já é seu guia. Se você olhar para dentro de você, você já tem a clareza de Deus para agir ou para parar de agir. Pessoas que estão em maus hábitos, né, danificando seus corpos, que é templo de habitação do Espírito Santo, você precisa parar, simplesmente, não fazer. Nós temos aqui a Viviane, está dizendo aqui, estamos todos aqui em Duque de Caxias, assistindo, que benção, pessoal reunido, assistindo a nossa live lá em Duque de Caxias. Um abraço para os nossos amigos lá de Duque de Caxias. Nós temos a Paula, que diz o seguinte, quando Deus fala algo, pode ser apenas para aquele momento? Pode ser para aquele momento, mas tudo que Deus fala, Paula Sampaio, né? Tudo que Deus fala é eterno. Ele fala para aquele momento. Se você executa naquele momento, fica eterno. Porque quando você executa uma coisa, você não consegue desexecutá-la. Você não consegue desfazê-la. Todo ato é um ato que dura para a eternidade, seja ele um ato bom ou um ato ruim. Obediência ou desobediência são atitudes, uma vez que se transformou em atitude, é uma atitude eterna. Por que Deus diz que pela prática, né, Hebreus capítulo 4, pela prática nós vamos ser conhecedores do bem e do mal? Porque quando nós praticamos, nós confrontamos ali o mundo material, o mundo físico com a nossa atitude, e ali ou nós vamos acertar ou errar. Se nós erramos, nós vamos aprender com os nossos erros. Nós vamos conhecer o que é erro e vamos conhecer o que é acerto através das atitudes também. Não que você deva fazer coisas erradas para descobrir o que é bom. Faça o bem o tempo todo. Temos aqui mais perguntas? Vou pegar meu glass aqui. Ok. É a Graciane Alves, MIP. Tenho aprendido muito com as lives. Obrigado, Graciane. Esse é o propósito mesmo, é trazer aqui conselho do Senhor para você. Nós temos outro recadinho aqui, de novo. As lives têm me feito refletir e mudar algumas coisas na minha vida. Parabéns pelas mudanças. Porque se ficar só na reflexão, não resolve nada. Temos aqui o Anderson GMBJJ. É pecado fazer jiu-jitsu e os demais esportes de luta? É claro que não. Pecado usar isso como arma, né? Mas usar como esporte não é pecado não, meu amigo. Isso vai ajudar você a manter o seu corpo em forma, sua saúde em forma. Mas tem que ter a alma boa, não só o corpo bom. Temos aqui o Jonatas Herrera. CD Poderoso Deus foi o primeiro CD que eu adquiri. Marcou a minha vida. Marcou a minha também, Jonatas. Esse CD é uma bênção. Glória a Deus. Temos aqui mais recadinhos. A Glauan, acho que é isso mesmo. Glau Anjos, ou alguma coisa assim. Gratidão a Deus por completar mais um ano de vida. Olha, tem gente fazendo aniversário hoje, gente. Nós ministramos a bênção de Deus sobre você, querido. Aleluia. Tem alguém dizendo aqui, boa noite, preciso da sua ajuda, mas não especificou o que é. Entra lá no meu canal do Telegram. Inclusive, quando você sair dessa live, aí na minha bio no Instagram, tem um aviãozinho azul, igual parecendo um avião do Instagram, mas ele é todo azul claro, é o meu Telegram. Você vai apertar lá e vai se inscrever no meu canal do Telegram. Eu vou sair dessa live e vou entrar lá no Telegram, já deixando um recadinho para você.
Nós temos já milhares de pessoas lá no Telegram conectadas aqui com o pastor Cirilo. Alguém mandou aqui, sobre revelação, ela não é limitante? Revelação não limita, revelação liberta, né? A gente tem que tomar cuidado para não chamar de revelação aquilo que é nosso próprio entendimento, né? A revelação de Deus, ela é bombástica. E ela nunca acontece fora da palavra, viu? Se alguém falar que teve uma revelação, mas essa coisa que ele pratica é fora da palavra de Deus, não é revelação vinda de Deus. É algo da alma do homem mesmo. O Deluca Rodrigo. Pastor, o senhor mora fora do Brasil? Ama a sua vida. Eu moro fora do Brasil, moro nos Estados Unidos, mas vou ao Brasil todo mês, inclusive quinta-feira que vem, estou partindo para o Brasil. Vamos ministrar em vários lugares no Brasil. Viu, Deluca? Estamos morando fora do Brasil já há 5 anos. Opa! Paula Sampaio, eu saí e voltei. Não sei se já respondeu. Quando Deus fala... Quando Deus fala... Não, eu já te respondi sim, Paula. Quando Deus fala e você pratica, o seu ato é eterno. Quando você pratica aquilo que Deus te mandou, você não consegue desfazer aquele ato nunca mais. E também, quando você não pratica, isso também é um ato. Tem gente que acha assim, eu não fiz. O não fazer também é um ato. Às vezes, quando você não faz, Deus te dá comandos para não fazer, muitas vezes, né? Não vai aqui, não toque naquilo, né? Glória a Deus. Nós estamos... Agora, eu gostaria de falar para você aqui da nossa conferência Poderoso Deus, que vai acontecer em junho. 10, 11, 12, 13, 14... 10, 11, 12 e 13 de junho. São 4 dias, lá na Igreja Batista de Contagem. Você pode procurar lá no meu Facebook, no meu Instagram, aqui na bio. Ou então acessar o site poderosodeus.com.br. Não tem como esquecer, né, gente? poderosodeus.com.br. Já vai cair no site da conferência com todas as informações de hotéis, inscrição, tudo. Agora, faça logo a sua inscrição, porque essa conferência ela esgota assim, com 2, 3 meses antes da conferência, acabaram os seus lugares. Só são 1.000 lugares. A conferência já esgota normalmente, mas eu gostaria que você que nunca foi na conferência estivesse ali conosco. Pastor Cirilo, se eu fizer a inscrição e não conseguir, com 1 mês de antecedência da conferência, preste atenção aqui, nós devolvemos integralmente o seu dinheiro, se você não conseguir ir. Então não tem receio de fazer. Se você reivindicar com 1 mês de antecedência, nós devolvemos o seu dinheiro. O que está em jogo aqui não é o seu dinheiro. O seu dinheiro é para pagar a sua estadia lá. Se você não vai, não tem razão da gente cobrar de você. Agora, se você reivindicar com mais de 1 mês, aí não tem como, porque aí nós já usamos o dinheiro para pagar os fornecedores que vão levar os equipamentos e todas as coisas para servir você. Então é isso aí, meus amados. Estamos chegando ao fim de mais uma live. Amanhã teremos conosco Nívia Soares. Espalha para todo mundo. Nívia Soares, aqui no meu Instagram, às 11 horas, horário de Brasília, 23 horas. Estaremos entrando aqui. Vamos adorar o Senhor muito mais amanhã, tá bom? Amanhã vamos fazer um culto mais de adoração para você deixar o Espírito Santo tocar na sua vida. A Paula Sampaio, Deus sinalizou uma universidade, ganhar a bolsa para ela. Posso mudar para a faculdade? Querida, pula para dentro. Deus abriu as portas, vai para dentro. Aí se eu chegar lá e não for, descobrir que não for, você volta, mas tudo será uma experiência. Você não pode ir daqui a 4, 5 anos falar assim, eu deveria ter ido naquela universidade. Porque 4 anos vai passar de qualquer forma, sabe? 4 anos vai passar de qualquer forma. Se você for, vai passar 4 anos. Se você não for, vai passar 4 anos. Então, o curso só vai acrescentar na sua vida. Ok? A Graciane, eu perdi o nome do seu canal. Eu pedi o nome do seu canal para Tamires. Isso aí. É o poderosodeus.com.br. Não sei qual canal que é. Se for do Telegram, é Pastor Antônio Cirilo. Ok, gente? Os recadinhos estão só chegando aqui. Eu agradeço muito. Né? Tem aqui o Gerson Souza. Vai ter live com o Luciano Subirá?
eu estou tentando, mas ele ainda não me deu uma resposta positiva. A Erlaine, com louvor poderoso de Deus, recebi cura e sempre quando ouço, desce uma unção. Glória a Deus. O louvor poderoso de Deus é maravilhoso. Vem a BH? Sim, vou a BH. Dia 9 de fevereiro estou chegando a BH. Vamos estar lá na nossa Igreja Batista de Contagem. Glória a Deus. Saí do Brasil por causa da direção de Deus. Na verdade, não saí do Brasil. Eu vou ao Brasil todo mês. Eu moro fora do Brasil, mas o meu campo missionário é o nosso querido Brasil. Todos os meses, sem exceção, eu estou no Brasil. Ok. Pastor, qual foi a denominação? Eu me converti na Igreja Batista. Converti na Igreja Batista. Aleluia. Então, gente, é isso aí. Estamos chegando mais ao fim. Chegando ao fim de mais uma live. Agradeço a você que permaneceu conosco. Agradeço ao Vitor Belfort por estar aqui conosco. Amanhã, Nívia Soares, 11 horas, horário do Brasil.